seja lá o que isto significa, não é? Às autoridades. Achamos que não temos que prestar contas do nosso trabalho aos nossos colegas, que não temos que prestar contas do nosso trabalho muitas vezes aos diretores das escolas, que o problema é connosco e não é com os outros. Isto é, os modelos de organização da profissão na escola são muito débeis, são muito frágeis. E isso tem-nos prejudicado imenso. Eu julgo, portanto, que um dos primeiros desafios que nós temos pela frente é de uma organização da profissão na escola e de modelos de organização na escola, nomeadamente do quadro visto que nós designamos agora, é um termo sociológico um bocadinho tonto, mas enfim, de escola aprendente, não é? Modelos de organização da escola que mudem consideravelmente a forma como os professores se organizam, como a profissão está organizada. A quem é que temos que prestar contas do nosso trabalho? A quem é que temos ou não temos que prestar contas do nosso trabalho no plano da instituição em que estamos inseridos? Como é que é possível encontrar outro modelo de organização mais próximo da realidade institucional e que permita à profissão ter uma capacidade de intervenção que hoje em dia é preciso reconhecer ela não tem. Ela tem no nível político mais geral, na maior parte dos países, mas ela não tem no nível da organização da instituição concreta. E isso, a meu ver, é muito complicado. E não tem no plano do reforço do que nós designamos por colegialidade docente, o colégio de professores, o grupo de professores daquela escola, não é? Em que seja possível consolidar formas de colaboração muito mais fortes. Continuamos a ser, eu julgo que não estou a dizer não estarei a dizer nenhuma asneira também para professores brasileiros, continuamos a ser uma das profissões onde se colabora menos, do ponto de vista profissional. Não digo do ponto de vista sindical. Do ponto de vista sindical, até há muitas vezes uma profissão bastante mobilizada, mas muitas vezes do ponto de vista do gesto profissional, do dia-a-dia profissional, da rotina profissional, há um grande déficit de colaboração. E isso é fatal para a nossa organização como profissão e para algumas das coisas que eu vos vou dizer na parte final desta palestra. E dou-vos apenas um exemplo. Um exemplo que provavelmente muitos de vocês conhecerão, apenas um. Eu creio que nós podemos perguntar, podemos saber o nível de humanidade, ou talvez até melhor dizer, o nível de humanitude de uma sociedade, perguntando como é que essa sociedade cuida das suas crianças. E na maneira como essa sociedade cuida das suas crianças, nós podemos apreender a humanidade daquela sociedade, a forma como ela se evoluiu, a forma como ela progrediu ao longo dos tempos. Eu julgo que nós podemos fazer exatamente a mesma pergunta para uma profissão. E julgar o nível de profissionalidade de uma profissão através da maneira como ela cuida dos mais jovens, dos seus mais jovens colegas, dos seus mais jovens professores, daqueles que na linguagem de há 40 anos atrás se chamava os novos. Havia muitos títulos nos periódicos, um pouco por todo o mundo, que se chamavam os novos. Os novos eram os novos professores, aqueles que estavam a chegar à profissão. Como é que nós cuidamos hoje dos jovens professores? O pior possível. O pior possível. Quer dizer, eles vão para as piores escolas, têm os piores horários, vão para as piores turmas, não lhes damos apoio nenhum, não é? E eles são lançados, nós temos essa expressão em Portugal, são lançados às feras, não é? Totalmente desprotegidos, não é? E nós fazemos conta que o problema não é connosco. Não é um problema nosso. Não é um problema da organização da profissão. É um problema talvez do Estado, talvez de alguém, talvez das autoridades, mas nosso é que não é. Ora, este é um problema nosso. E é um problema dramático da profissão. Porque se nós não formos capazes de construir formas de integração mais harmoniosa e mais coerente destes professores, nós temos justamente a acentuar, nestes primeiros anos de profissão, dinâmicas de sobrevivência individual, que conduzem necessariamente a um fechamento individualista dos professores. Os professores criam, nestes 2 ou 3 primeiros anos, por efeitos de sobrevivência das instituições, uma espécie de uma carapaça, não é? De mecanismos de defesa que muitas vezes nunca mais os abandonam para o resto do dia. Está aqui um problema, a meu ver, dramático na organização da profissão, não é? No modo como nós nos organizamos na escola, no modo como nos organizamos com os colegas,
num modo muito grande, os jovens professores. E se não conseguimos resolver isto, teremos muita dificuldade em resolver muitos dos outros problemas que temos pela frente. O segundo desafio prende-se com uma questão que foi, aliás, colocada numa das discussões do início deste debate, com uma formação que seja mais centrada nas práticas e mais centrada na análise das práticas. Isto é, a formação de professor é, por vezes, uma formação excessivamente teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas em que há um déficit de práticas. Há um déficit de refletir sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber o que fazer. É desesperante. É desesperante ver certos professores que têm genuinamente uma enorme vontade de fazer de outro modo e não sabem como. Têm um corpo e a cabeça cheios de teorias, de livros, de teses, de autores, mas não sabem como é que aquilo tudo se transforma em prática. Como é que aquilo tudo se organiza numa prática coerente. E é por isso que eu tenho vindo a defender há muitos anos, a mesmo nos termos centrais, que eu tenho vindo a defender, a necessidade de uma formação que seja centrada nas práticas e na análise destas práticas. O momento mais dramático, já estamos a fazer confissões, o momento mais dramático da minha vida profissional, até hoje, enfim, eu estou já lá vão 20, muitos anos, vivi eu com 25 anos de idade. Eu tinha ido, coisa que só é possível no período da Revolução Portuguesa, a Revolução Portuguesa que foi entre 74 e 76, e nessa Revolução Portuguesa andava tudo louco, não é? Como devem calcular, e eu também. Eu na altura tinha 21 anos e fui parar, a expressão é mesmo esta, fui parar a professor de uma escola normal. Nunca tinha pensado em conhecido, nunca na vida, não tinha sido de orientação, não tinha feito história, não tinha feito coisas na área das artes, nunca tinha pensado, mas como estava desempregado e os professores das escolas normais estavam muito ligados à ditadura, foram todos expulsos das escolas, eles tiveram de criar um novo corpo docente. E eu, entre os 21 e os 24 anos, fiz parte de uma geração de professores das escolas normais que ensinaram àqueles jovens professores um conjunto de teorias mais revolucionárias que vocês possam imaginar. Tiramos tudo que era costume, que era moderno, tudo que era moda, tudo que era inovação, tudo que era teoria revolucionária, foi ensinado ao longo daqueles 3 anos. E depois, tinha eu 25 anos, no final desse ciclo de formação, eu fiz a primeira aula de uma das alunas mestras que eu mais apreciava.